Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Irmãos, hoje nós vamos falar um pouquinho, aprender um pouquinho sobre o novo nascimento, que é deixar a velha criatura e, acima de tudo, as lutas que nós teremos, que nós vamos enfrentar até o final dos nossos dias, para vencer a nossa natureza carnal e para que o Espírito do Senhor ele venha permanecer em nós. Só que antes de nós entrarmos, no assunto novo nascimento, nova criatura, velha criatura, nós vamos voltar um pouquinho e vamos começar a falar desde o início, para a gente entender um pouquinho a palavra de Deus. E no livro de Gênesis, a palavra de Deus vai dizer sobre a criação do mundo. E essa criação, ela foi um ato, ela foi um feito de Deus. E a Bíblia diz que com suas palavras, Deus ele formou tudo, ele fez tudo com as suas palavras. Ele deu vida a toda criatura. No início, irmãos, a Bíblia fala que a terra, ela era sem forma, ela era vazia, havia trevas, água caótica e o Espírito de Deus pairava sobre a terra. E em 6 dias, Deus, ele criou o mundo que nós conhecemos hoje. E depois, Deus, ele decidiu criar uma criatura especial, conforme a sua imagem e a sua semelhança, para dominar sobre tudo aquilo que ele havia criado. Em Gênesis capítulo 1, versículo 26, 27 diz assim: E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Então o Senhor criou o homem e a mulher e ordenou que eles cuidassem daquilo que ele havia criado e que reproduzissem. A Bíblia diz, irmãos, que o primeiro homem, Adão, ele foi criado do pó da terra. Deus deu fôlego de vida a ele e tornou-se alma vivente. E como todos conhecem, a Bíblia diz que Deus os colocou para viver no jardim do Éden. E Deus disse a eles que eles poderiam comer de toda a árvore que ali estava, mas que existia uma árvore que eles não poderiam comer, que era a árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas um dia, irmãos, eles desobedeceram a palavra de Deus, comendo daquela árvore, daquele fruto que Deus havia ordenado que eles não comessem. E por causa, irmãos, da desobediência de um homem, o pecado ele foi introduzido na raça humana. E quando Adão e Eva pecaram, eles foram expulsos do jardim e através daquele pecado que eles tiveram, vieram sobre a vida deles consequências. E 2 consequências do pecado do homem, irmãos, sobre a vida de Adão. Primeiro, a morte espiritual. O que é a morte espiritual? Foi a separação, o afastamento de Deus para com o homem. E depois,
a morte física. Por quê? Porque a palavra de Deus vai dizer que como eles pecaram, Deus disse para Adão que no suor do rosto comerás o seu pão, até que tornes a terra, pois dela foi formado, porque tu és pó e ao pó tornará. Então, irmãos, também a morte física foi introduzida aonde? Na raça humana. A morte física que começa o quê? Um processo lentamente da degradação física que leva todos nós à morte. Irmãos, em Romanos, capítulo 6, versículo 23 diz assim, ó: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, irmãos, a terra ela ficou amaldiçoada por causa de um pecado do homem. Por isso que hoje a terra onde nós vivemos é tão difícil a gente conviver, sabe? Nós vivermos, há tanto sofrimento, há tanta dor no meio de nós. E a palavra de Deus diz que o amor de muitos se esfriaria. Então nós vemos que o ser humano, a pessoa, ela perdeu esse amor, esse cuidado, o amor ao próximo, mas foi devido ao pecado que surgiu pelo primeiro homem. Amém? Mas, irmãos, ninguém pega Deus desprevenido. E olha o que diz em 1 Pedro, capítulo 1, do versículo 18 ao 20. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como a prata ou o ouro, que foste resgatado o vosso fútil procedimento que os vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifesto no fim dos tempos por amor de vós. Então, irmãos, aí a pergunta que fica, né? Depois que Adão pecou, nós chegamos no Novo Testamento e nós vemos que Deus, ele enviou Jesus, o seu Filho, à terra. Mas como nós acabamos de ler, antes mesmo do fundamento, Deus já sabia que ele teria que mandar o Filho dele, como diz aqui, um cordeiro, sem mácula e sem defeito, para que o sangue dele fosse derramado na cruz. E João, capítulo 3, versículo 16, são as palavras do próprio Senhor Jesus explicando um pouquinho da missão dele aqui na terra. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, por um homem entrou a morte física e a morte espiritual, que é a separação do homem para com Deus. Só que Deus, irmãos, ele nos ama tanto e ele não quer que nós perecemos, que nós morramos no pecado, que ele enviou o Filho dele na cruz para nos salvar. Porque, irmãos, o inferno, ele não foi feito para o ser humano. Ele foi feito para o diabo, Satanás e os seus demônios. Mas o ser humano, ele está caminhando a passos largos para o inferno. Por quê? Porque ele não ouve, ele não obedece à palavra de Deus. Em 1 João 4,10 diz assim: nisto está o amor, não em que nós temos amado a Deus, mas em que Ele nos amou a nós e enviou o seu Filho para propiciação pelos nossos pecados.
E João 17,3 diz assim: e a vida eterna é esta, que te conheçam, a ti só, por um único Deus verdadeiro, a Jesus Cristo, a quem enviaste. Então, irmãos, a todo tempo, o nosso Deus, Ele nos dá a oportunidade para que nós venhamos reconhecer o nosso Senhor Jesus como o único Senhor e Salvador das nossas vidas. E olha como é interessante a palavra de Deus. Primeiro Adão, ele foi criado por Deus para resplandecer a sua glória. Mas Jesus é o próprio Deus glorioso, feito carne. O primeiro Adão é a humanidade que fracassa. O segundo Adão, que é Cristo, o Filho de Deus que triunfa. O primeiro Adão, todos morrem. O segundo Adão, que é Cristo, todos nós somos vivificados. Então nós podemos falar que o nosso Senhor Jesus, irmãos, ele é considerado o segundo Adão. Irmãos, e o apóstolo Paulo, ele fala que Cristo, que Jesus, ele foi tão homem quanto Adão. Porque quando Deus enviou o seu Filho à terra, ele veio como nós, em carne, osso, sentimento. E deveria ser assim. Por quê? Para que a maldição do pecado, ela fosse vencida. Porque o primeiro Adão veio o quê? Ele morreu porque ele pecou. Mas Jesus, ele morreu. Por quê? Porque ele se manteve fiel no Senhor, que quando ele morreu, ele levou sobre si todos os nossos pecados, todas as nossas falhas, para que hoje nós tivéssemos a oportunidade de estarmos aqui. Em 1 Coríntios 15, 21 diz assim: porque assim como a morte veio por um homem, primeiro Adão, também a ressurreição dos mortos veio por um homem, o nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, Adão é a nossa velha criatura, descendente deles. Todos nós nascemos com a natureza adâmica, irmãos. Só que quando nós reconhecemos o Senhor Jesus nas nossas vidas e nos entregamos a Ele e obedecemos a palavra dEle, nós nos tornamos nova criatura. Deus, Ele nos amou tanto que Ele ofereceu à humanidade um outro homem, um outro representante, para que nós pudéssemos ter a oportunidade de sermos salvos. Enquanto o primeiro Adão, ele nos presenteia com a morte, porque todos nós, se mantivermos como a natureza adâmica, nós vamos morrer, irmãos, espiritualmente falando. Então, quando o primeiro Adão, ele vem e nos presenteia com a morte, o segundo Adão, ele traz consigo a ressurreição. E todos que permanecem neles, fiéis, são vivificados. E esse vivificados, irmãos, não é só o vivificados na ressurreição, mas também nesta vida, uma vida em abundância no nosso Cristo, no nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Irmãos, então, todos nós cristãos, existe dentro de nós as duas naturezas, a natureza carnal e a natureza espiritual. E muitas das vezes nós entramos em conflito com essas naturezas dentro de nós. Mas olha o que o apóstolo Paulo disse em Romanos 7, capítulo 7, versículo do 18 ao 20. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, e com efeito,
o querer estar em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse eu faço. Ora, se eu faço o que não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Então, irmãos, aqui o apóstolo Paulo, ele diz que o bem que ele quer fazer, ele não faz, mas o mal que ele não quer está diante dele. Então nós precisamos entender que existe essas duas naturezas dentro de nós e nós temos que lutar contra elas. Em Gálatas, capítulo 5, versículo 17, diz assim: porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne. Estes opõem-se um ao outro para que não façais o que queres. Então, essa diferença, irmãos, da carne e do espírito, ela vai existir dentro de nós até os últimos dias das nossas vidas. E cada uma dessa natureza é resultado de um nascimento. A carne, ela se origina por meio do primeiro nascimento, por uma reprodução humana. A mulher gera e dá luz a um filho. Enquanto a natureza espiritual, que se origina por meio da regeneração do segundo nascimento. Deus deu o seu único filho, Senhor Jesus, para que nós possamos ter a oportunidade do segundo nascimento. E quando nós falamos de nascimento, nós não poderíamos deixar de citar na Bíblia, que a Bíblia fala, lá em João capítulo 3, do 1 ao 7, sobre um homem, príncipe dos judeus, chamado Nicodemos. O texto vai dizer assim: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que é mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer sinais que tu fazeis, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, tornar ao ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é o Espírito. Não te maravilhas de ter dito isto: necessário vos é nascer de novo. Então aqui o Senhor Jesus está dizendo que nós temos que nascer de novo. Nascer da água, do Espírito, buscar, irmãos, a fonte da água viva, que é o nosso Senhor Jesus. Irmãos, e o apóstolo Paulo, ele vai continuar dizendo em Romanos 7, do 21 ao 24. Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo, porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento, e me prende debaixo da lei do pecado, que está nos meus membros. Aí ele diz: miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo da morte? Irmãos, aqui o apóstolo Paulo, ele está usando a palavra lei para declarar que dentro dele existe um homem interior que é governado pela lei de Deus, que é o seu entendimento, enquanto os membros do seu corpo são governados pela lei do pecado.
E ele diz que essa guerra que governa dentro dele, a carne, ela quer guerrear contra a lei de Deus na sua mente, tentando levar ele sempre a se tornar escravo do pecado. Então, irmãos, existem essas duas leis dentro de nós. A lei da mente no Senhor e a lei dos nossos membros, que nos leva a pecar, a fraquejar na carne. O homem interior do espírito, ele sempre vai se deleitar para as coisas do espírito, enquanto o velho homem, ele das coisas da carne, ele sempre vai estar buscando fazer as coisas da carne. Lá em 1 Coríntios, capítulo 15, 47, diz assim: o primeiro homem da terra é terreno, natureza carnal, a existência do primeiro Adão. E continua dizendo: o segundo homem, o Senhor é do céu, a natureza espiritual, o novo nascimento no segundo Adão, que é o nosso Senhor Jesus. Então, irmãos, vai haver essa luta, essa batalha dentro de nós, constantemente. Mas, irmãos, olha o que diz 2 Coríntios, capítulo 12, do 7 ao 10. Paulo dizendo: e para que não me ensoberbesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que afastaste de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. E de boa vontade, pois, mais que me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Irmãos, então Paulo, ele tinha um espinho na sua carne. E ele pediu para que o Senhor tirasse dele. E o Senhor falou que a graça dele bastasse. E que aquele espinho na carne de Paulo ia fazer com que ele viesse se aperfeiçoar na fraqueza dele. Amém? Qual é a natureza que tem habitado dentro de nós? Qual é a natureza que tem prevalecido dentro de nós? Porque, irmãos, quando ela prevalece, aquela que está prevalecendo dentro de nós, é a que está tendo um domínio sobre a nossa vida. Então, se a carne está prevalecendo, é ela que está o quê? Nos conduzindo. Mas se é o Espírito, a natureza espiritual que tem nos conduzido, é ela que está o quê? Nos conduzindo. Em 1 Coríntios 2, 14 e 15 diz assim: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura e não podem entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Carne, mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Então, irmãos, vai haver uma rejeição, a carne contra o espírito. As duas, elas são opostas. Vai haver essa guerra constante dentro de cada um de nós. 1 Coríntios 2:10 diz assim: mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Então, quando eu busco, Deus nos revela o Espírito dele. Mas quando eu me inclino para a carne, Romanos 8, 6, 7, porque a inclinação da carne
é a morte, mas a inclinação do espírito é vida e paz, porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, e nem em verdade o pode ser. Irmãos, uma coisa que Deus não interfere é no nosso livre-arbítrio. Então Deus coloca diante de nós temos o direito de escolha. Então, eu estou me inclinando para a carne ou estou me inclinando para o espírito? Irmãos, a inclinação para a carne, a velha criatura, e quando eu deixo a carne me dominar, eu me torno refém do pecado. Eu me torno refém daquela situação, daquele desejo carnal. Só que quando eu me esforço, eu resisto àquela natureza e busco na palavra de Deus, o Senhor Jesus, ele me dá forças para vencer aquela natureza que existe dentro de mim. Porque, irmãos, pecado, não é pecado nós sermos tentados, porque tentado todos nós somos. Pecado é nós cairmos na tentação. Gálatas capítulo 5, versículo 16 diz assim: digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscências da carne. Então nós temos que andar em espírito. Mas caí, fraquejei, pequei, e agora? Irmãos, se eu reconheço diante do Senhor o meu pecado e eu peço perdão, eu me arrependo e eu abandono, o nosso Senhor Jesus, ele é fiel para nos perdoar, para nos lavar e para nos purificar de todo pecado. O que eu não posso, irmãos, é tratar o certo como errado, o errado como certo. É pecar, errar e achar que estou fazendo certo. Isso, o nosso Deus, ele não nos perdoa. Então existe uma diferença entre a iniquidade e a transgressão. O que é a iniquidade? É sempre falado aqui, o pastor sempre fala. É considerar o certo como errado e o errado como certo. Olha o que diz em Isaías 59, do 1 a 4. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem agravado o seu ouvido, para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, e os vossos dedos de iniquidade, e os vossos lábios falam falsidade, e a vossa língua pronuncia perversidade. Ninguém há que clame pela justiça, ninguém há que compareça em juízo pela verdade. Confiam na vaidade e falam mentiras, concebem o mal e dão à luz a iniquidade. Então, irmãos, pecador, todos nós somos. O apóstolo Paulo, ele disse que dentro dele habitava esses dois tipos de lei e ele lutava constantemente contra isso. E o que era esse espinho na carne do apóstolo Paulo? A Bíblia não relata, mas é algo que todas as vezes que ele pecava na carne, ele estava onde? Aos pés do Senhor, reconhecendo que ele não é nada, que ele não é ninguém. Então todos nós temos um espinho na carne. E muitas vezes, irmãos, esse espinho na carne, o Senhor não vai tirar de nós. Para quê? Para que todas as vezes que nós erramos, nós dobramos os nossos joelhos e reconhecemos que nós precisamos dele. Que sem ele nós não somos nada. Mas nós temos que ter esse entendimento, irmãos. Confessar, abandonar, lutar constantemente para que nós venhamos vencer essa natureza
natureza que existe dentro de nós. É fácil, não é? Por quê, irmãos? Porque a natureza carnal, ela vai lutar constantemente, ela sempre vai estar ali para que nós venhamos, sabe, a nos dobrar diante dela. Mas nós temos que resistir, nós temos que perseverar. Porque, irmãos, quando nós resistimos, quando nós perseveramos, porque a Bíblia diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então, quando você se deparar com aquele desejo carnal, com aquela dificuldade ali, sujeitai-vos primeiro a Deus, que é a obediência à sua palavra. Resista e o diabo vai fugir de você. Porque, irmãos, 2 versículos e eu entrego a palavra. Quando nós resistimos, lutamos e perseveramos até o final, olha o que o Senhor Jesus, Ele tem preparado para cada um de nós. Tiago, capítulo 1, versículo 12. Bem-aventurado o homem que sofre a tentação, porque quando for aprovado, receberá a coroa da vida, o qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Apocalipse 3:11. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Irmãos, existe uma coroa para cada um de nós. Irmãos, e nós temos que lutar. Nós temos que perseverar. Porque, como diz aqui, aquele que sofre a tentação, quer dizer, vamos ser tentados até os últimos dias das nossas vidas. Mas nós temos que lutar, nós temos que perseverar. Porque a coisa mais importante na nossa vida é receber essa coroa que o Senhor Jesus tem preparado para cada um de nós, que é a salvação da nossa alma. Amém? Amém, irmãos? Glórias a Deus por essa palavra. Essa é a nossa realidade, tá? Você quer entender um pouquinho do assunto do espinho? Eu vou explicar para vocês entenderem que essa natureza aqui, ela está debaixo de uma maldição. Quando Adão e Eva pecou, porque a serpente enganou ela, Deus começou a tratar com o homem. E uma das diretrizes que está lá em Gênesis capítulo 4, versículo 17, 18, diz assim: E a Adão disse: Porquanto deste ouvido à voz da tua mulher e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo: Não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. Presta atenção. O que é começar a nascer na terra? Espinhos e cardos. Tem uma tradução que diz espinho e abrolho. Mas essa natureza foi feita da onde? Do pó da... Por isso que Deus disse que lá na ressurreição dos mortos Ele vai nos dar uma natureza incorruptível. Por isso que o novo nascimento, irmãos, está na renovação da mente, na renovação do entendimento. A renovação do entendimento é o nascer do Espírito. Temos que moldar a mente segundo as Escrituras. Agora, essa natureza já está morta, está condenada. Está debaixo de uma maldição. A iniquidade vem para corromper o novo nascimento, que é o entendimento. Logo, se o meu entendimento está deturbado, eu nunca vou militar contra a minha carne. Pelo contrário, eu vou inclinar para ela, porque o meu entendimento começa a tratar o errado como o que é? Como o certo. Inclinou para a carne, desagrada a Deus, morte. Mas quando o meu entendimento entra, irmãos,
entra o entendimento genuíno, a água pura, a água sem manchas. A hora que vem a inclinação da carne, a nossa consciência começa a fazer o quê? A militar, mas isso está errado, mas isso não está certo. E aí a gente tem que buscar o quê? O fortalecimento do Espírito, para que a gente venha se inclinar para o Espírito. Mas nesse meio de campo, pode acontecer da carne fazer o quê? Vencer. A hora que ela vence, eu cometo o quê? A transgressão. Eu transgredi, irmãos, aí o Senhor vira e fala assim para mim e para você: filhinhos, não pequeis, mas se você pecar, sabe que você tem um advogado fiel, um intermediador que nos purifica de todo pecado. Aí entra a graça, que torna suave a gente servir a Deus. É a graça, irmãos, que sustenta a gente na inclinação para o Espírito. É a graça, aonde abunda o pecado, ela vem superabunda. Por isso que a única obra que o inimigo faz, irmãos, é distorcer o Evangelho. Assim como a serpente fez aonde? Lá no Éden. Porque depois só veio justiça em cima do homem. E quem que mandou justiça? Foi o próprio Deus. Porque quem obedece, vem as bênçãos. Quem desobedece, vem as maldições. Guarda isso. E essa luta é até o último dia de vida nosso. Uma vez eu fui cortar o meu cabelo e aquele senhor que cortou o meu cabelo, ele me falou uma frase, aquilo eu guardei. Ele vira e falou assim: um dia tem 24 horas. Se durante esse dia, ele falou, durante esses dias que tem 24 horas, porque todos os dias tem, ele falou, eu jejuo no mínimo 12 horas, para que eu incline mais para o Espírito e menos para... E qual é o jejum que Jesus nos intitulou, nos instituiu? Ele fala para a gente fazer o quê? Ungir a cabeça e lavar o quê? Ungir a cabeça, ou seja, libertar o quê? A mente. E lavar o rosto, ou seja, ninguém precisa saber que a gente está o quê? Mortificando o quê? A carne. Então guarda isso no vosso coração. A vida inteira nós vamos ter essa batalha espiritual. Por isso que o apóstolo Paulo falava, miserável homem quem sou. Quem é que pode me livrar dessa natureza? É uma natureza que já está debaixo de uma maldição. Aí ele diz, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal eu estou sempre fazendo. Outras palavras, vira e mexe, eu estou inclinando para onde? Por isso que ele falou do Deus, ele clamou, né? Ele falou, Senhor, tira esse espinho de mim. Por que Deus não tirou? Porque ele já tinha dado o quê? Uma palavra lá atrás. Aí ele virou a minha graça. E a graça vem para o quê, irmãos? Para perdoar pecado. Então, o sacrifício de Cristo é perfeito. Por isso que ninguém é salvo por obras, mas pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus. É óbvio, irmãos, que se eu chegar lá no céu com as minhas mãos vazias, Deus vai falar para mim, apartai-vos de mim. Porque as mãos estão o quê? Vazias. Mas não é ela que me justifica diante... É a graça que justifica, só ela pode nos conservar, só ela pode permanecer a gente inclinado para o Espírito. Então aprendam a guerrear. Começou a inclinar para a carne, está na hora da balança pesar para onde? Está na hora de jejuar, está na hora de ler a palavra, está na hora de descer. Ao espinho na carne, o espinho, irmão, quando a gente anda no meio do mato aqui, aonde que ele gruda? Nas partes o quê? Baixas da roupa. E para eu tirar, eu preciso fazer o quê? Tenho que descer, tenho que agachar, não tem jeito. Eu tenho que diminuir diante de Deus para que Ele venha fazer o quê? Crescer. Tá claro isso? Não esqueça, o Evangelho, a porta estreita é. O caminho estreito é. A maioria das obras tende a inclinar para a carne, tende, irmãos. Essa batalha tem, mas é a graça que torna o negócio praticável. Torna-se suave. Sem ela, irmãos,
quem não entendeu o que foi o sacrifício da cruz, se a pessoa não entendeu o que a graça faz na nossa vida, ela nunca entendeu a obra da cruz. E isso é o dom gratuito. É gratuito. É a obra perfeita. Deus olhou para o homem e falou: sem o sacrifício, ninguém seria salvo. Por isso, irmãos, vou pedir intercessão por Maria, por José, por Bernadette. Pode abandonar. Só tem um intermediador. Só tem um que leva até Deus. Só tem um que pode nos abençoar. Só tem um. Por isso que quando a gente fica aqui, vem ver o Filho e crê nele, vê o Filho e crê nele. Porque a graça está onde? Passa por ele. Tudo que você pedir ao Pai no meu nome, recebereis. Pai, me perdoa, no nome de Jesus. A graça vem superar. Amém? Olha para tu ver, irmãos. O Senhor vai vir buscar, Ele procura verdadeiros adoradores que adoram no quê? Se entrar carne, eu não adorei, hein? E se entrar o engano, eu também não nasci a graça nunca superabunda. Então não tem jeito, a Bíblia está amarrada de Gênesis a Apocalipse, sempre conduzindo para o mesmo centro de tudo, que é o nosso Senhor Jesus.